E se o nosso corpo já tivesse uma espécie de luz de alerta, sabe? Um sinal precoce para um dos maiores desafios de saúde que a gente enfrenta hoje em dia? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Olha só esse número, 850 milhões. Essa é a projeção de adultos que vão viver com diabetes até 2050. É uma crise de saúde global e que não para de crescer. A análise de hoje vai fundo no estudo que tenta responder exatamente a essa pergunta. A ideia é investigar um marcador que pode, quem sabe, mudar a forma como a gente avalia o risco de diabetes. Ok, o primeiro desafio é que os nossos métodos tradicionais para avaliar o risco nem sempre contam a história toda. Então, o X da questão é o seguinte: como a gente consegue identificar o risco em pessoas que, à primeira vista, parecem saudáveis pelos padrões normais? Isso mostra que existe uma lacuna bem grande na medicina preventiva. É aqui que entra uma ferramenta que pode ser bem mais precisa, e o melhor, ela é construída a partir de exames que muitos de nós já fazemos. A ideia é muito simples e ao mesmo tempo poderosa. Em vez de usar equipamentos super complexos, o índice TAG usa dois valores básicos do nosso sangue para sinalizar problemas metabólicos muito antes deles virarem uma doença de fato. E o processo é direto. Ele pega dois valores bem comuns de um exame de sangue de rotina, triglicerídeos e glicose em jejum, e com o cálculo gera um índice único que funciona como esse sinal de alerta. É um método super acessível, com informações que talvez já estejam lá, nos nossos exames. Mas será que esse marcador funciona mesmo na prática? Quão confiável ele é? Vamos ver o que um estudo gigantesco descobriu. E a escala desse estudo retrospectivo é, assim, impressionante. Foram quase 200 mil participantes chineses e mais de 15 mil japoneses, todos acompanhados por uma média de 5 anos. Agora, o que é bem interessante aqui é a clareza visual dessa separação. Dá para ver direitinho. A curva azul, que representa quem desenvolveu diabetes, está visivelmente deslocada para a direita, ou seja, em direção a valores TAG mais altos, e isso desde o começo do estudo. E os números contam uma história ainda mais clara. A incidência de diabetes simplesmente pulou de apenas 0,3% no grupo com os menores índices TAG para 2,7% no grupo com os maiores índices. Isso é um aumento de 9 vezes no risco. É coisa pra caramba! E esse gráfico ilustra perfeitamente como o risco se desenrola com o tempo. As linhas vão se separando cada vez mais, mostrando que uma pontuação TAG alta lá no início não é só um dado do momento, mas sim um preditor consistente de um risco futuro maior. Mas a história fica ainda mais interessante porque essa relação entre o índice TAG e o risco de diabetes não é igual para todo mundo. Olha que curioso. Aqui a gente vê duas populações do leste asiático com padrões de risco bem diferentes. Para os chineses, o aumento é gradual. Já para os japoneses, parece que existe um ponto de virada, onde o risco, de repente, dispara. O que será que isso quer dizer? A interpretação do estudo é que essas curvas diferentes podem estar mostrando caminhos diferentes para o diabetes. No grupo chinês, o risco parece ser mais cumulativo. Já no grupo japonês, pode haver um gatilho ligado à gordura visceral, aquela gordura mais profunda, em volta dos órgãos, que uma vez ativado, aumenta o risco drasticamente. E isso nos leva a uma das descobertas mais importantes de todas. O valor desse índice vai muito além do que o IMC sozinho consegue nos dizer. E aqui está o pulo do gato. A análise de mediação mostrou que o IMC só explica cerca de 19% da associação entre o TAG e o diabetes. Ou seja, a grande maioria, mais de 80%, do risco que o índice TAG detecta é independente do peso total da pessoa. E o ponto final é este aqui. O índice TAG se mostrou mais poderoso justamente no grupo que mais precisa de um sinal de alerta, as pessoas com IMC considerado normal. Ele consegue identificar um risco metabólico oculto que a balança simplesmente não vê. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar de tudo isso? Resumindo, temos um marcador que é simples, mas extremamente poderoso. Ele nos mostra que o caminho para o diabetes não é o mesmo para todo mundo. E o mais importante, nos dá uma ferramenta para enxergar um risco que o IMC sozinho não consegue captar. Essa pesquisa sugere que a gente está chegando mais perto. A pergunta que fica no ar é: como vamos usar todo esse conhecimento para transformar a medicina preventiva no futuro?